Começando esse encontro, nesse dia tão potente, tão emblemático, dia 3/3, dia de eclipse, com um pano de fundo astrológico, muita coisa acontecendo. Mas nós vamos nesse encontro falar sobre isso, acolher tudo isso que a gente está sentindo, tudo isso que está chegando para nós, né? E tem muita coisa importante em todo esse movimento, né? Então, eu vou falar hoje sobre esse período, lembrando que essa é o primeiro encontro de uma sequência de encontros que a gente vai ter, né? Então é o primeiro. São sequências de lives em preparo ao Ano Novo Astrológico, que é sempre um período que mexe bastante com a gente, né? A gente já tá fazendo o encerramento de ciclo, a vésperas dessa renovação de ano, e desta vez com muita coisa no céu acontecendo. Então eu preparei essa sequência de 3 lives para a gente poder aos poucos ir integrando tudo que vai sendo apresentado. E hoje vai ser sobre o eclipse e o Mercúrio retrógrado. Então quem for chegando, quiser, né, comentar como que tem passado esses dias, como tá chegando aqui, como tá se sentindo. Coloquei aqui uma musiquinha de fundo pra gente começar. Olá, boa noite. Aproveito para já dizer também que os demais encontros, tanto o encontro 2 quanto o 3, também vai ser na terça-feira, às 8 da noite. Então esse é o primeiro. Terça-feira que vem, dia 10, a gente tem o nosso segundo também às 20 horas, tá? Pra gente dar sequência em toda essa conversa. A gente vai pouco a pouco falando sobre cada tópico, tá? Então vamos lá. Se conectando. Boa noite, boa noite. Então vamos lá. São 2 movimentos, né, bem fortes acontecendo. E eu sei que o eclipse ele está sendo muito falado, né, até porque é justamente hoje, né, então é o que mais se tem falado, é o que mais está sendo mostrado, mas eu vou começar pelo Mercúrio retrógrado, até porque tudo começou com ele, né, então ele já entrou em retrogradação no dia 26 de fevereiro e desde lá ele já foi começando a fazer esse movimento retrógrado em Peixes, que é o nosso grande pano de fundo. Inclusive eu vou aprofundar mais até nessa energia do signo de Peixes no próximo encontro. Mas hoje já vai dar para vocês começarem a entender um pouco, né, o que é esse período. Mas sobre a ótica do Mercúrio retrógrado especificamente, esse movimento, né, ainda sem falar em que signo ele tá, e eu sei que muita gente se preocupa com isso, né, esses efeitos, todo o Mercúrio retrógrado, independente do signo, independente de quando, ele sempre traz alguns efeitos de confusões mentais, dispersão, dificuldade de concentração, confusões, né, nos diálogos, nas conversas, porque é um planeta que rege todos esses assuntos, né? Ele rege nossos pensamentos, rege a nossa fala, a nossa comunicação, as trocas de informação. Então, quando ele está no movimento de retrogradação, ele naturalmente já começa a
como que eu posso dizer, trazer um pouco de falha, digamos assim, né? Então, as coisas não saem exatamente, né, como costuma, né, com tanta assertividade, com entendimento rápido, né? E é por isso que nesse período a gente percebe que tem bastante confusão, equívocos, coisas que se alteram, né? Às vezes existe até uma dificuldade de se expressar bem e de compreender, né, o que o outro está querendo dizer. Então, até por isso, né, eu costumo olhar dessa forma como se fosse um mecanismo que o planeta encontrou para fazer com que a gente desacelere um pouco, para que a gente interiorize um pouco mais, né? Então, é justamente o movimento contrário que ele quer, né? Ele quer que a gente pare um pouquinho, né? Revise mais, né? Então, é período de revisão, de reflexão, ponderação, resgate também, muitas vezes, de coisas que ficaram esquecidas. Então, por isso que é um período em que a gente, às vezes, lembra também de muita coisa, projetos, ideias, sonhos, né? É um convite também, né, para relembrar coisas que são importantes e possam ter ficado esquecidas, assim como também se reconectar com coisas que talvez não sejam necessariamente boas, mas porque ainda falta algo para encerrar esse ciclo, para liberar, né, para acessar alguma coisa que precisa ser perdoado, precisa ser encerrado, né? E a gente tá falando desse período acontecendo no signo de Peixes, né? Então, a gente já vai sentindo a necessidade de revisão, reflexão, ponderação sobre todas as coisas que são da temática pisciana, né? E uma delas, né, é o nosso cuidado com a nossa saúde mental, um cuidado com a nossa sensibilidade emocional, um cuidado com o lugar sagrado que nos habita, né? E o quanto a gente tem reservado momentos, né, de sacralidade, né, de entendimento de como estamos nesse contato íntimo, sabe? Uma coisa que eu senti muito forte quando eu tava refletindo sobre esse período de Mercúrio retrógrado em Peixes, para mim me veio muito forte de que é como se a gente estivesse sendo lembrado de que existe um espírito que habita aqui dentro, que existe uma alma e que tudo isso tem em si muita delicadeza. E a gente às vezes esquece, né, disso, se deixa levar pelo externo, né? Que nos coloca muito mais em movimento de ação, de fazer, de entregar, de estar se sentindo produtivo e muitas vezes passando por cima de sensações, de percepções, de chamados para repouso, para desacelerar, para ficar mais em contato consigo, que te permite, por sua vez, ter de fato acesso, né, a uma voz, né, que pode estar aí te comunicando muita coisa importante. Aliás, para mim, Peixes, ele é, né, um signo que nos lembra muito de que temos uma sabedoria interna muito importante, disponível para comunicar com a gente. Mas isso demanda silêncio, que aliás é uma outra palavra que se conecta bastante com isso. Então imagina, né, um Mercúrio retrógrado em Peixes, que por sua vez já pede justamente pra gente, que nem eu falei, desacelerar, refletir. Olha como o silêncio cabe muito bem nesse contexto, né? Boa noite, Nath, eu vi que você entrou. Eu perguntei no começo aqui, né, como estava se sentindo, quem entrasse, quisesse compartilhar, então fica à vontade. Então, e o silêncio, né, gente? Existe um poder muito grande. E aí, falando de silêncio, e olha só que é um outro recado para mim que eu senti muito forte de trazer. Eu falei que Mercúrio, ele rege, né, os nossos pensamentos, as nossas
reflexões, nosso campo mental, né? E eu falei o quanto Peixes também nos lembra da importância da saúde mental. E aí agora eu trouxe a palavra silêncio, né? Mercúrio retrógrado também pede para desacelerar. O eclipse, que é em Virgem, eu ainda vou entrar nisso, né? Ele vai trazer alguns insights sobre isso. Mas algo que me vem muito forte é muitas vezes a gente percebe que precisa reduzir o ritmo, né? Respeitar um pouco mais o nosso ritmo interno. Mas, boa noite para quem tá entrando agora, boa noite Rô, boa noite Ana. Se quiserem colocar como é que vocês estão se sentindo hoje. E podem ir trocando aqui as percepções, tá? Os insights que vier conforme eu falo. Mas retomando, muitas vezes a gente percebe que precisa desacelerar, né? Só que a nossa percepção de desaceleração, ela geralmente está associada à forma como a gente está conduzindo o nosso dia, como a gente está fazendo as coisas, como está a nossa agenda. E a gente olha e fala, nossa, eu tô muito acelerada porque a agenda tá com muita coisa, porque as demandas são grandes, porque eu vivo na correria, etc, etc. E muitas vezes pode ser até que você perceba que você precisa reduzir esse ritmo, e às vezes você consegue fazer isso de uma forma espontânea, às vezes a vida faz por onde, né? E um dos caminhos, muitas vezes, é a saúde, que foi inclusive um dos relatos. Eu tenho recebido muito relato, tá? Eu recebo relato de gente que vem e me fala, nossa, tô sentindo forte, como é que eu tô sentindo, né? E eu até coloquei no meu grupo, né, do WhatsApp, eu fiz uma enquete, coloquei lá os principais sintomas, né? Não sintomas, mas percepções, né, que poderiam estar surgindo. E foi muito interessante porque eu vou falar para vocês quais foram as mais votadas, né, disparado, assim. Vou falar primeiro as duas, foram bem votadas também, mas percepção sobre dificuldade de concentração e dispersão, foi o que eu falei aqui no começo, né? Um receio, insegurança sobre mudanças, isso tem a ver com o tema do eclipse, que eu já vou entrar. E aqui as mais votadas foram, né, uma percepção de que precisa descansar mais, de respeitar o seu ritmo, e também uma percepção de que a saúde física e mental precisa de cuidados. Então, por isso que eu falei que muitas vezes acontece de ter essa sinalização pela saúde, que é um tema de Virgem, que é onde está acontecendo o eclipse, né? Mas, ainda assim, ainda que por algum motivo você consiga parar ou algo te pare, como fica a sua cabeça? Como fica a sua mente? A gente às vezes está fisicamente mais lento, desacelerado, talvez um pouco mais calmo, talvez sente que conseguiu abrir mais espaços na sua agenda, na sua rotina, mas em que ritmo está a sua mente? Então, essa hoje em dia é de fato a verdadeira aceleração que vivemos. A gente esquece disso, né? A gente vê essa vida acelerada, o mundo acelerado, né? A rotina de escritório, o trânsito, é isso, é aquilo, e a agenda, e família, e coisa, tudo isso tá acelerado. Mas o mais importante é como tá você, né? Como você tá por dentro, como tá a tua mente. Então, Mercúrio retrógrado em Peixes, pra mim, dentre os recados, eu vejo esse como um dos mais valiosos, tá? Que ele tá trazendo pra gente. Eu vou entrar agora no tema do eclipse, que é em Virgem, e vocês vão ver como tudo se conecta, porque Virgem é o signo oposto complementar a Peixes e vice-versa. Então, eles trabalham em parceria,
Então vai ser interessante para vocês perceberem como são eixos que parecem opostos, mas como eu falei, eles são complementares. Então isso vai reforçar para vocês a importância de ter tudo isso muito bem equilibrado, tá? Eu vou dar uma lida no que trouxeram aqui para mim no chat. O silêncio ajuda a organizar as ideias. Hoje me senti na necessidade de ficar mais na minha. Foi um dia que reservei a agenda para focar em atividades que não precisava trocar tanto com outras pessoas. Sim, bom, primeiro que Mercúrio retrógrado às vezes já acaba fazendo isso com a gente. Segundo que hoje é um dia de eclipse, né? Então a gente já fica um pouco mais, né? Não sei, eu acho assim, aproveito para dizer que eu acho que isso é muito importante, esse respeito, né? E trazer isso para nossa vida prática. O que eu posso fazer, ajustar aqui dentro do que dá, né? Quer dizer, eu não posso falar, olha, então hoje eu não vou trabalhar porque hoje é dia de eclipse, né? Não dá, mas existem pequenos ajustes que você pode fazer. Então eu acho isso super bacana, isso já é um exemplo bem prático de como que você consegue respeitar o seu interior, né? Como você consegue respeitar esse estado de espírito que está se manifestando ali, que é uma resposta do que está acontecendo no céu. A Rô colocou aqui, hoje estou me sentindo bem. Percebi da semana passada. Acho que você quis dizer bem xoxa, assim, né? Amuada. Mas percebi que desde a semana passada veio sentindo a necessidade de desacelerar e ficar mais quietinha, tanto que não senti vontade de ir para a academia. Mas eu, pelo que eu entendi, fez pilates. Então, olha só, pequeno ajuste, né? Assim, de ser um pouquinho mais gentil, né, com você. Talvez você tá querendo algo que fosse, né, um trabalho que continuasse cuidando do teu corpo, mas que não fosse algo tão, né, intenso, que fosse mais num contato. Eu acho que o Pilates ele coloca a gente muito em estado de presença, inclusive, né? Ó. Oi, Bela, boa noite. Legal. Ah, sim, a Nath tá aqui falando que o ascendente dela é em Virgem, do marido dela é em Peixes, que é... entendi, você falou disso por conta da complementaridade, né? Sim, muito legal isso, né, de saber disso. Então, eu vou falar agora desse Virgem, que é onde está acontecendo o eclipse, que, portanto, Nath está sendo aí no seu ascendente, né? Assim como o Mercúrio retrógrado, eu vou fazer uma introdução, né, do que é eclipse antes da gente, né, entrar na energia de Peixes. Bom, eclipses são eventos bem fortes, assim, dos movimentos que a gente tem astrológicos, sem sombra de dúvidas, tá? Quando ele acontece por fim, ele costuma trazer manifestações bem fortes. Mas ele é algo que é construído, tá? Ele já vem sendo preparado há muito tempo. Então, embora pareça muitas vezes, né, quando acontece alguma coisa, fala, nossa, esse eclipse bateu forte. Na verdade é que ele agora se manifestou de alguma forma, mas ele já vem sendo elaborado e trabalhado há muito tempo. Eclipses não trazem surpresas, né? Então, embora algo possa ter te acontecido, você fala, nossa, né, não esperava por isso, né, às vezes... Mas isso, seja lá o que for, é a manifestação de algo que de alguma forma já estava sendo construído, avisado, sinalizado, minimamente já percebido, inclusive por você mesmo, tá? E aí, quando a gente entra aqui, ó, deixa eu ver aqui a Bela falando. Oi, Aline, bem-vinda, boa noite. Eu atendi também a sua recomendação de ser gentil e atender a chamada do corpo. Repouso, perfeito, perfeito. E eu tava aqui falando, Bela, né? E vou até completar esse eixo aqui, né? Que eu falei o quanto a gente às vezes consegue, né? Até desacelerar o corpo, trazer um pouco mais de repouso. Mas o grande ponto é a mente também, né? Porque a mente, mesmo com um corpo em repouso, pode estar extremamente acelerada, né? E no fim das contas, ela é
tão importante quanto a saúde física, né, que é a nossa mente. Virgem fala muito, tá, da saúde, em todos os aspectos. E Virgem é justamente o signo, pra mim, esse eixo Virgem e Peixes é um dos, assim, acho que é o meu eixo favorito, de verdade, do zodíaco. Eu acho ele extremamente importante. Porque Virgem, ele cuida literalmente desse nosso dia a dia, dessa vida, assim, que temos, né? Trabalho, é rotina, é agenda, né? Virgem cuida disso. É organizar a nossa vida, né? Ele nos mostra da importância de que a gente precisa ter uma organização para conseguir cuidar de tanta coisa. A nossa vida é muita coisa, se parar para pensar, né? É trabalho, é o autocuidado, né? A gente também tem que lembrar que a gente tem que se cuidar, tem que lembrar que tem que cuidar da saúde, tem que lembrar que tem que ter um mínimo de contato e qualidade com família, com parceiro. Muitas vezes tem o pet, inclusive os pets. A Nath eu sei que tem cachorro e a Bela também. Os nossos pets, eles estão conectados nessa energia também, tá? Então, justamente porque eles sentem, né? Eles têm uma conexão muito forte com a gente, né? Então, quando a gente também está em desequilíbrio, essa manifestação apresenta neles. Então, olha só, eu lembro claramente de uma cliente, de um atendimento que eu fiz e do quanto foi importante para ela saber disso. Foi uma virada de chave, porque o cachorro dela estava tendo muitas coisas, muitas questões de saúde e ela já não sabia mais o que fazer. Assim, era uma coisa atrás da outra. E ficou muito evidente na nossa conversa o quanto ela também não estava bem, né? E eu falei para ela, eu falei assim, cuida de você. Só cuida de você, porque o que ele mais quer é que você fique bem, né? E às vezes a manifestação tá ali, né? As coisas não são tão óbvias. Então, por isso que a gente tem que ter um olhar atento. E aí a energia de Virgem, ele vai acabar nos convidando a essa organização justamente para que a gente consiga ter um mínimo de equilíbrio, né, diante de tudo isso, né? Para não colocar a energia demais numa só coisa e esquecer de outra, né? E aí, olha só que bonito, né? Virgem, que é um signo do elemento terra, que fala tanto desse lugar terreno, né? Cuidar da minha vida, fazer a gestão da minha agenda, né? Equilibrar os pratinhos, lembrar de tudo que eu tenho que fazer e tal. E ele é o eixo complementar a peixes, que é do elemento água, um signo que já é mais conectado à sensibilidade, à conexão intuitiva, à fé, ao silêncio, né, à introspecção. Eu acho que esse eixo, e é por isso que eu vejo ele como tão importante, ele nos lembra desses dois lugares que nos habitam e que quanto mais a gente colocar eles de mãos dadas, é o caminho. Quantas vezes a nossa saúde mental ela foi prejudicada justamente por a gente dar intensidade demais para esse lado virginiano, que é do controle, de fazer, de ser produtivo, de entregar, né, de tá. E aí você fica tão aqui, tão olhando aqui, né, para a terra, que você às vezes esquece de olhar para o alto. O alto é onde está o teu espírito, é onde está a tua conexão, é onde você lembra, né, de algo maior. Então, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? É literalmente encontrar esse equilíbrio. Uma frase que me veio, né, muito também foi do livro Pequeno Príncipe, né, que fala que o essencial é o invisível aos olhos, né? E muitas vezes a gente, pelo menos eu, né, a gente até pelo contexto, né, também, enfim, a gente associa muito isso aos sentimentos, né? O essencial é invisível aos olhos, é aquilo que eu sinto, aquilo que... Mas esse essencial que está invisível aos olhos é também o seu espírito, a sua alma, a sua mente, né? Tem muita coisa que é invisível aos olhos e que é muito essencial e que merece fazer parte dessa agenda virginiana também, tá? Então, eclipses, eles vêm para promover mudanças, eles querem mudanças.
Se você não faz, ele dá um jeito de fazer. Eclipse, por isso que eu falei, eclipse chega para realmente causar impacto, causar movimento. E uma coisa que eu quero muito trazer para vocês é que, lembra que eu falei que a gente nunca recebe surpresa de eclipse, né? As coisas já vêm sendo construídas, inclusive aproveitando que estamos no Mercúrio retrógrado, tá muito favorável para vocês refletirem, né, sobre isso, né? Eu falei refletir, revisar, Mercúrio retrógrado ajuda nisso. Então aproveita desse período para refletir um pouco mais, né? Entender que coisas talvez já estavam sendo sinalizadas, mas que não pareciam tão óbvias e agora você percebe melhor. E o eclipse, uma coisa que para mim me chamou a atenção foi porque ano passado a gente teve 2 eclipses em Virgem, tá? Nada na astrologia é solta, né? Eu sempre gosto de reforçar isso, quem me acompanha já sabe, né? Eu sempre falo isso. Nada na astrologia é solta, né? Ah, eclipse hoje. Ah, Mercúrio retrógrado amanhã. Tipo, como se fosse, né? A gente vai recebendo as informações assim e a gente fica muito nesse ping-pong, assim, né? Energético. Mas eu gosto sempre de reforçar que, na verdade, a astrologia, ela tá sempre contando uma história. Ela tá sempre contando uma narrativa e tudo que acontece está amarrado a algo que já aconteceu antes e o que tá acontecendo agora já é preparo para algo que tá vindo. Em 2025 a gente teve 2 eclipses em Virgem. Então a gente já estava lá atrás sendo cutucado muito. Então, especialmente o segundo, que foi em setembro do ano passado, acredito eu que se você resgatar na tua memória como eu estava em setembro do ano passado, que coisas estavam acontecendo, talvez você também extraia insights de coisas que talvez ainda hoje precisam ser revisitadas, precisam ser ajustadas. E o que acontece? Quando a gente está falando desse eixo, a gente está falando também de construção de hábitos, né? Inevitavelmente. E Mercúrio retrógrado, revisão, eclipse, eu vejo muito que, por promover mudanças, ele está convidando a renovação. Então é hora da gente retirar os excessos. Retirar os excessos. A energia de Virgem, ela pede por simplicidade, praticidade. Então retire os excessos. Retire os excessos daquilo que provavelmente não precisa. E eu quero expandir a consciência de vocês com relação ao que é excesso. A gente muitas vezes pensa nessa energia virginiana como uma oportunidade de limpeza, né, e organização, que é muito essa temática, e a gente por vezes pensa naquele armário bagunçado, né, que eu poderia dar uma boa arrumada e tirar umas coisas que não servem mais, aquela gaveta, é o meu celular que tá cheio, a memória estourando, eu podia limpar, né, olha quanta coisa, né, a gente vai vendo nesse âmbito que pode ser feita essa limpeza e essa retirada de excessos. Mas eu quero expandir a consciência de vocês sobre a importância de retirarmos excessos de outras coisas que muitas vezes impedem uma fluidez em nossa vida. E esses excessos, às vezes, eles se manifestam em autocobrança, autocontrole, excesso de controle com o externo, autocrítica, perfeccionismo, achar que não tá suficiente. O eclipse em Virgem às vezes pode estar iluminando isso também. E a gente às vezes esquece que existe uma oportunidade de purificação e limpeza em lugares assim. Coisas excessivas que ficam na minha cabeça repetidamente e que, se você refletir com calma, você vai ver que atrapalha a fluidez. Então, quais são esses excessos que podem ser eliminados para que haja abertura de caminhos? Quais excessos podem ser eliminados do seu campo mental, que inclusive te favorece a conexão com a energia pisciana, que favorece a conexão com o seu interior, com a sua alma, com a sua intuição, com a sua sabedoria interna?
uma conexão daquilo que de fato vai te colocar em contato com o centramento do seu ser, para ter de fato uma paz interna, um firmamento ali com você. Os excessos do seu externo, alguns você pode retirar, mas nem todos. O nosso mundo ele é excessivo em ruídos, excessivo em opiniões, excessivo em notícias, excessivo em muita coisa. E a gente não vai ter controle sobre tudo. Então, por isso que a gente tem que estar com o nosso campo interno mais equilibrado para justamente atravessar por tudo isso sem se deixar contaminar, tá? A Nath colocou aqui, retirar as folhas secas do pé de limão. Sim, Nath. Para quem tá ouvindo aqui, esse comentário dela se refere a uma aula que tem lá no meu portal Montanha Sagrada. Para quem não conhece, esse é um portal de astrologia e saberes evolutivos, que eu sou guardiã e guia. Então lá dentro tem aulas, né, de conexão com a astrologia, numa jornada de autoconhecimento, acompanhamento do céu, e também outras aulas que vai auxiliando o nosso processo de despertar, de autoconhecimento, para guiar, né, esse trilhar nosso aqui. E esse comentário da Nath se refere a uma aula muito poderosa. E essa retirada das folhas secas do pé de limão é isso. É aquilo que a gente já sabe que não nos serve mais. E tá tudo bem. E eu acho que demanda também, às vezes, até um pouco de desapego, né? Às vezes tem folhas secas em nós, né? Pensa que nós somos como se fossem uns arbustos, né? Vou aproveitar a deixa da Nath aqui e trazer outra analogia para cá. Que nada mais é do que a própria aula um pouco, né? E muitas vezes a gente tá vendo que a gente tá cheio de folha seca, mas nem consegue tirar, nem tira, está pegado. Só que quanto mais a gente tirar já aquilo que não nos serve, mais oportunidade a gente dá para brotar coisas novas, tá? E aí então renovar, e aí então ficar com folhas mais brilhantes, né? E quando vem essa renovação? Tá chegando, gente, dia 20 de março, que é o ano novo astrológico, que... A astrologia é muito perfeita, né? É o dia que acaba Mercúrio retrógrado, gente. Não tem como, parece que eles se conversam lá, os planetas se conversam. Então, assim, é um período, né? Na próxima live, no dia 10, que, aliás, vai ser um dia bem especial pra mim, é um dia bem marcante, é o dia do aniversário do meu pai. Então, um pisciano, olha só, gente, eu juro pra vocês que não foi proposital. Não foi porque acabou agora que eu me liguei, que o segundo tema da segunda live vai ser sobre a energia de peixes. Uma homenagem ao meu pai, gente, que coisa incrível. E eu, quando eu tava escolhendo as datas, ainda vi, falei, nossa, caiu bem no aniversário do meu pai, né? Mas falei, beleza. Então é isso, gente. Lá, eu vou falar mais sobre essa energia, que tem muita coisa pra gente explorar. Provavelmente eu vou querer exercitar alguma coisa com vocês, pra gente já beber dessa fonte, né? Que pode ser muitas coisas, pode ser meditação, pode ser um jogo oracular, né? Pode ser, enfim. E vou aproveitar para dizer, né, sobre esse período energético astrológico de encerramento de ciclo, né? Boa noite para quem tá entrando agora. Obrigada pela visita. Vai ficar gravado. Muita coisa importante foi dita aqui, viu? Quem tá aqui desde o começo me fala. Começa a colocar aqui no chat se gostou, o que tá achando, se fez sentido. Só para já deixar um gostinho aí.
E aí eu vou falar mais sobre essa energia que estamos passando, que além de tudo é de encerramento de ciclo mesmo, tá, gente? Então, para reforçar, revisem, reflitam, aproveitem desse período, né? Lembrando, não é um período para grandes decisões, para super transformações, a não ser aquelas que o próprio eclipse está causando aí, né? Aí essas deixa fluir. Mas é importante vocês revisarem muito como tá esse eixo tão valioso, tão importante nessa vida, né? Então agora você sabe, Nath, aí do seu ascendente, do seu marido, né? Esse complemento muito bonito. E é isso, gente. Acho que. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu deixei anotada. Às vezes me vem algumas mensagens, algumas frases. Eu tô aqui assim, nossa, eu não sei se tava dando pra ouvir uma musiquinha que eu deixei de fundo, mas foi bem bom. Não sei, eu tentei deixar bem baixinho, assim, não sei se pra não afetar tanto aqui a escuta, mas. Então é isso, gente. Eu acho que falamos, tá? Convido de novo, né? A quem quiser continuar essa jornada de preparação ao Ano Novo Astrológico, estar presente nas próximas lives e principalmente para quem quer receber esse novo ciclo, porque, gente, tudo isso é um preparo, né? E quando a gente se coloca pronto para receber o novo que vem, isso tem uma força tremenda. Então, o Ano Novo Astrológico, que é o dia 20 de março, ele vai marcar esse momento, esse início super poderoso. Eu vou nesse dia conduzir um encontro presencial para isso. Então, se você também sentir de fazer parte disso, aproveitar desse momento, nessa roda que vai ser tão fortalecedora, para abraçar toda essa energia e levar para o novo. O novo tá se abrindo, tá? E é isso, tem gente aqui que já está, olá, já está inscrita, eu fico muito feliz. Então, tem gente aqui que eu já sei que eu vou encontrar pessoalmente no dia 20. Quem mais sentir de participar, aproveita. Ainda temos lugares e pode ser que um deles seja o seu. Nos vemos também terça que vem, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada pelas palavras. Olha aqui, Nath falando. Animada pro encontro. A Rô também, super animada. Bela. Obrigada pelas palavras. Que entrega maravilhosa você é, luz. Todos somos. Todos somos. Até mais, meus amores. Boa noite. Descansem. Beijos, beijos.